Bom, como o título sugere, nesse vídeo nós vamos saber tudo que nós precisamos saber para potenciação, tá? Bom, a primeira coisa que nós temos que ver antes de qualquer coisa, antes de falar de potenciação, é que o que eu vou falar aqui para potenciação vale também para raízes. Porque não vou falar necessariamente de radiciação, tá? Mas muitas coisas que aqui vou falar aqui vale sim para raízes. Eu já vou explicar por quê para vocês. Porque quando eu tenho uma raiz, por exemplo, e aí eu vou colocar em uma letrinha B, e aqui eu vou colocar um N e um P. A gente pode escrever essa raiz como sendo um B, e aqui eu vou colocar um expoente fracionário. O que está elevado na potência vai para cima, vai no meu numerador, e o que está na minha raiz vai para o meu denominador. A maioria dos que vão estar assistindo esse vídeo provavelmente já lembram, já sabem disso, mas não custa nada lembrar. E isso é a mesma coisa, e tanto faz a potência estar dentro ou ela estar do lado de fora. Isso é a mesma coisa. Agora, quando nós temos 1 sobre isso, quando isso está numa fração, está na parte do denominador, isso é a mesma coisa que o menos aqui na frente. Combinado? Toda vez que estiver na parte de baixo e eu for ter que subir para colocar em fração, ele vai ficar negativo, tá ok? Belezinha. São 5 propriedades e eu não gosto de falar chamar de propriedades, eu gosto de falar que são ferramentas, porque durante a solução de algum exercício vocês vão ver que realmente vão ser ferramentas para resolver o exercício. Então a primeira aqui, a primeira propriedade que eu quero falar é que se eu tenho uma base A elevado a um certo expoente m vezes uma outra base A elevado ao expoente n, isso é a mesma coisa que você somar as bases, os expoentes. Por quê? Vamos dar um exemplo? Eu sempre gosto de dar exemplos e exemplos práticos e fáceis que qualquer aluno lembra. 2 ao cubo vezes 2 ao quadrado. Observem que a base aqui é igual, é como se fosse meu Azinho. Eu estou multiplicando. Quando acontece isso, você concorda comigo que esse camarada aqui seria 2 vezes 2 vezes 2. E esse outro camarada seria 2 vezes 2. Então, se vocês forem ver, na verdade eu multipliquei 5 vezes o 2. Então, 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2. Isso é a mesma coisa que 2 à quinta, que é 32. Observem que se eu somasse os expoentes lá em cima, daria certo. Tá certo? Então toda vez que a base for igual, eu somo lá em cima. Bom, essa é a primeira propriedade. A segunda propriedade é que o que vale para multiplicação também vale para divisão. Então se eu tenho um a elevado a m dividido por um a elevado a n, é a mesma coisa que, se na multiplicação eu somava, na divisão eu vou subtrair. Então vai ficar m menos n. Vamos ver o mesmo exemplo, só que de trás para frente. Se eu tivesse um 2 à quinta dividido por um 2 ao quadrado, pela minha regra, seria 2 à quinta menos 2 lá em cima, 2 ao cubo, que é 8. Vamos ver realmente quanto que dá. 2 à quinta a gente sabe que é 32. 32 dividido por 2 ao quadrado, que é 4, dá de fato 8. Confere. A outra propriedade que eu gostaria de falar para vocês é a potência de potência. E sinceramente é a propriedade que eu mais uso, que é quando eu tenho esse camarada aqui. O que eu tenho que fazer aqui
eu multiplico em cima. Outra ferramenta. Bom, vamos ver um exemplo? Vamos. 2 ao quadrado elevado ao cubo. Então, gente, dessa propriedade, além de ser a mais usada, também é a mais fácil de você cometer erros. Porque neste caso aqui, seria 2 elevado a 2 vezes 3, que é 6. E se você elevar 2 à sexta, dá 64. De fato, se você trabalhar isso, 2 ao quadrado é 4 aqui dentro. Elevado ao cubo, seria 4 vezes 4 vezes 4. 64. Ok? E aí você vai estar se perguntando, professor, deu certo. Por que o senhor disse que é a mais fácil de dar erros? Vamos ver uma coisa, pessoal. Algo que todo mundo comete é achar que 2 ao quadrado elevado ao cubo é igual a isso. Não é, professor. Não, não é. Porque no momento que você coloca o parênteses, você já está mandando na questão quem que você vai resolver primeiro. Que ali seria isso, para depois isso. E quando eu não coloco parênteses, você está induzindo a seguir a regra de expressão, que o primeiro você vai fazer a potência. E se você fizer a primeira potência, 2 ao cubo é 8, e isso dá 2 elevado a 8. Eu fiz primeiro o expoente, a potência do expoente, não a potência de potência. Então isso aqui dá 2 à sexta, mas esse camarada da direita dá 2 à oitava. Percebo que são diferentes. Outra coisa que é interessante ver é que, como eu falei no início do vídeo, as raízes, podem ser escritas em forma de potência. Então, se você vê algo assim, raiz de outra raiz, e aí vamos supor aqui 1, 2, eu posso escrever isso como sendo, eu vou escrever uma por uma, mas você não precisa fazer uma por uma. Olha só, eu vou colocar a raiz de cima, de fora, e esse raiz de 2 a gente sabe que pode ser elevado 2 elevado a meio. Por quê? Porque aqui teríamos um 2 e aqui teremos um 1 de expoente. Expoente 1, índice 2. Tá certo? E aqui nós temos a mesma coisa. Então a gente poderia reescrever isso como sendo esse cara daqui, parênteses, o de fora. Observem que dá para fazer multiplicação também. Como que eu faço multiplicação? Vou fazer aqui no canto e colocar o resultado ali fora. Aqui eu tenho, na verdade, meio vezes meio. E isso, multiplicação de frações em numerador com numerador, denominador com denominador. Então, em cima, 1 vezes 1 é 1, 2 vezes 2 é 4. Então, na verdade, isso é a mesma coisa que 2 elevado a 1 quarto. E se eu quisesse ainda reescrever em forma de raiz, eu poderia reescrever assim. Tá certo? Isso é importante porque em alguns exercícios você vai ver raiz, você não pode até travar. Não tem problema. Transforme para expoente fracionário e resolva normalmente. A quarta propriedade que eu queria falar para vocês é a potência de produto. E ela é bem interessante porque se eu tenho dentro de um parênteses 2 ou mais elementos elevados ao mesmo expoente, eu posso meio que fazer uma distributiva e dizer que é cada um deles elevado a esse expoente. Exemplo disso: 2 vezes 5 elevado ao quadrado. A gente sabe que 2 vezes 5 é 10 e que a gente pode reescrever isso como sendo 10 ao quadrado, que é 100. Notem que eu estou usando exemplos rápidos, pequenos, que a primeiro momento você pode pensar que eles são mais indicados para se resolver.
Mas há exercícios que são enormes e que, se essas propriedades não existissem, você com certeza não iria sair do lugar. Então olha só, isso a gente pode reescrever como sendo 2 ao quadrado vezes um 5 ao quadrado. 2 ao quadrado nós já vimos nesse vídeo que é 4. E 5 ao quadrado é 5 vezes 5, que dá 25. Então, notem que isso aqui vai dar 100. Tá ok? Gente, uma coisa que é importante destacar nessa propriedade e nas demais é que tanto faz se tem 2 ou mais. Nas propriedades anteriores eu tinha visto apenas com 2, mas o que vale para 2 vale para 3, para 4 e assim sucessivamente. Então não se assustem se você ver, por exemplo, um 5 elevado ao cubo elevado à quarta e elevado ao quadrado. Isso é a mesma coisa que eu multiplicar os 3, que dá 24 aqui em cima. Também não se assustem se ao resolver uma conta você encontrar 2 vezes 3 vezes 5 elevado a um quarto. Isso é a mesma coisa que 2 à quarta vezes 3 à quarta vezes 5 à quarta. Tudo bem? Bom, daí nós temos a quinta propriedade. Na quinta propriedade é a potência de quociente, que novamente eu digo que é uma ferramenta. Bom, o que vale para multiplicação vale para divisão. Então, se eu tenho um A dividido por B e isso elevado a um certo N, isso é a mesma coisa que um A elevado a N dividido por um B elevado a N. E uma boa forma de explicar isso é novamente utilizando um exemplo. Eu vou utilizar o seguinte exemplo. Eu vou colocar o A sendo um 6 e o B sendo um 2 elevado a um quadrado. Eu estou pegando valores pequenos, não porque eu não saiba valores maiores, mas é para ajudar vocês realmente. Bom, isso aqui é a mesma coisa que 6 ao quadrado dividido por um 2 ao quadrado. Se eu for resolver isso, aqui dentro 6 dividido por 2 é 3, e 3 ao quadrado a gente sabe que é 9, certo? Se eu for resolver por aqui, vai dar 6 ao quadrado 36, dividido por 2 ao quadrado, que é 4, e também dá 9. Então eu consegui demonstrar para vocês, por um exemplo rápido, que essa propriedade também é válida. Ela também pode ser escrita da seguinte forma: A sobre o B elevado a N. Isso é a mesma coisa que um A elevado a N sobre um B elevado a N. Espero ter ajudado vocês com as propriedades de potenciação. Um abraço.